Ela provocava sem saber o peso do olhar dele. O amigo do irmão guardava silêncio e desejo, até que o milionário perdeu o controle do coração. E a verdade veio à tona, no momento mais inesperado. Antes de continuar, comenta aqui qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora. Sua participação é o que faz esse canal crescer. E aproveita para se inscrever, porque o final dessa história tem uma reviravolta tão grande que nem novela ousaria mostrar. O sol da manhã soteropolitana filtrava pelos vidros espelhados do edifício comercial na Avenida Tancredo Neves, criando reflexos dourados que dançavam pelas paredes do 22º andar. Isadora Lemos ajustou o blazer azul marinho e respirou fundo antes de empurrar as portas de vidro que davam acesso ao escritório executivo do Grupo Solaris. Suas mãos tremeram levemente ao segurar as 2 xícaras de café, um ritual que havia se tornado parte integrante de suas manhãs de terça e quinta-feira. A jovem de 26 anos caminhava pelos corredores envidraçados com a elegância natural de quem nasceu para ocupar espaços importantes, mas carregava nos ombros o peso invisível de quem precisava provar diariamente que merecia estar ali. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque impecável, e o salto médio de seus sapatos ecoava no mármore polido, marcando o compasso de uma rotina que ela mesma havia criado como desculpa para algo que não ousava admitir, nem para si própria. O primeiro café era destinado ao gerente de recursos humanos, Marcos Tavares, um homem gentil de 50 anos que sempre a cumprimentava com um sorriso genuíno e nunca questionara o gesto cortês da coordenadora de operações. O segundo café, no entanto, tinha um destinatário muito mais complicado. Caetano Alencar, o fundador e principal executivo do maior grupo de hospitalidade da Bahia, um homem que aos 42 anos comandava um império de hotéis e resorts espalhados pelo Nordeste. Isadora parou diante da porta entreaberta do escritório de Marcos e bateu delicadamente. O homem levantou os olhos do computador e sorriu, acenando para que ela entrasse. "Bom dia, Marcos. Trouxe seu café, como sempre", disse ela, colocando a xícara sobre a mesa com o cuidado de quem executa um gesto ensaiado. "Você é um anjo, Isadora. Não sei como consegue lembrar dos gostos de todo mundo aqui", respondeu Marcos, inalando o aroma do café com açúcar mascavo, exatamente como preferia. "Como está o projeto da nova unidade de Aracaju?" "Caminhando bem. Os fornecedores já confirmaram os prazos e a decoração está sendo finalizada. Caetano quer uma reunião ainda hoje para revisar os últimos detalhes." Mentiu parcialmente, sabendo que ela mesma havia sugerido a reunião como pretexto para vê-lo. Marcos assentiu, totalmente alheio às verdadeiras motivações por trás do zelo profissional da jovem. Isadora despediu-se com um sorriso e seguiu pelo corredor, sentindo o coração acelerar a cada passo que a aproximava do escritório principal. A porta de mogno entalhado estava fechada, mas ela podia ouvir a voz grave e controlada de Caetano ao telefone, provavelmente discutindo algum contrato importante. Esperou alguns minutos encostada na parede, fingindo revisar papéis em sua pasta de couro, até que o som da conversa cessasse. Quando finalmente bateu na porta, a resposta veio imediata e firme. "Entre." Caetano Alencar estava sentado atrás da imponente mesa de vidro, os olhos escuros concentrados na tela do computador. Seus cabelos grisalhos nas têmporas conferiam-lhe uma distinção que apenas aumentava seu charme natural, e o terno grafite impecavelmente cortado ressaltava a postura ereta de quem estava acostumado a comandar. Quando levantou os olhos e viu Isadora, algo imperceptível mudou. Em sua expressão, uma suavidade quase involuntária que ele rapidamente disfarçou. "Bom dia, Caetano. Trouxe seu café", disse ela, aproximando-se da mesa com o cuidado de sempre. "Você não precisa fazer isso, Isadora", respondeu ele, mas aceitou a xícara, permitindo que os dedos se tocassem brevemente durante a transferência. O contato durou apenas 1 segundo, mas foi suficiente para que uma corrente elétrica percorresse o corpo de ambos. "Eu sei, mas gosto de fazer", disse ela, baixando os olhos e recuando alguns passos. Caetano tomou um gole do café e fechou os olhos por um instante, como se saboreasse não
Apenas a bebida, mas também aquele momento de proximidade. Isadora aproveitou para observá-lo discretamente, notando as pequenas rugas ao redor dos olhos que delatavam noites em claro trabalhando, e a linha tensa da mandíbula que indicava o peso das responsabilidades que carregava. "Como está sua mãe?" perguntou ele, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles. "Melhor. As sessões de fisioterapia estão ajudando bastante. Ela está mais animada", respondeu Isadora, tocada pelo fato de ele se lembrar dos problemas de saúde de sua mãe. "Fico feliz em saber. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo", disse Caetano, e havia uma sinceridade em sua voz que ia muito além da cortesia profissional. Isadora assentiu, sentindo um calor familiar se espalhar pelo peito. Era sempre assim. Ele demonstrava um cuidado genuíno por ela e sua família que transcendia os limites da relação de trabalho. Mas sempre mantinha uma distância segura, como se houvesse uma linha invisível que ele não se permitia cruzar. "Obrigada. Isso significa muito para mim", disse ela. E por um momento seus olhares se encontraram e permaneceram conectados, numa troca silenciosa que dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Foi Caetano quem desviou o olhar primeiro, voltando a atenção para os papéis sobre a mesa. "Sobre o projeto de Aracaju, pensei que poderíamos fazer uma visita técnica na próxima semana, verificar o andamento das obras pessoalmente." O coração de Isadora disparou. Uma viagem a trabalho com ele significava horas a sós, longe dos olhares curiosos do escritório, longe das convenções que os mantinham em seus papéis seguros de executivo e funcionária. "Claro, acho uma excelente ideia. Posso organizar a agenda", respondeu ela, tentando manter a voz firme. "Ótimo. Peça para a Fernanda agendar o voo para terça-feira. Voltamos na quinta", disse ele, rabiscando uma nota em sua agenda. Quando Isadora saiu do escritório, suas pernas tremiam ligeiramente. A perspectiva de 3 dias em Aracaju com Caetano era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ela sabia que cada momento a sós com ele era uma tortura doce, um jogo perigoso de olhares e subentendidos que a deixava em estado constante de ansiedade e desejo. O resto da manhã passou como um borrão. Isadora tentou se concentrar nas planilhas de ocupação dos hotéis, nas negociações com fornecedores e na supervisão da equipe de eventos, mas sua mente insistia em voltar para aqueles poucos minutos no escritório de Caetano, para o toque breve de suas mãos, para o olhar que ele havia lhe dirigido. Durante o almoço, sentada sozinha na cafeteria do térreo, Isadora permitiu-se mergulhar nas lembranças que a assombravam havia anos. Ela tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez naquele edifício, acompanhando o irmão Henrique em um de seus dias de trabalho. Na época, Caetano ainda dividia o comando da empresa com um sócio, e o grupo tinha apenas 3 unidades hoteleiras. Henrique, 5 anos mais velho que ela, trabalhava como analista financeiro e havia levado a irmã para conhecer o ambiente corporativo durante as férias escolares. Isadora estava insegura sobre seu futuro profissional, duvidando de sua capacidade de seguir carreira na área de administração como sonhava. Foi numa tarde daquele verão que sua vida mudou para sempre. Henrique havia sido chamado para uma reunião urgente e deixado a irmã esperando na recepção do 22º andar. Isadora estava sentada numa poltrona de couro, folheando nervosamente uma revista, quando Caetano apareceu. Ele era mais jovem então, tinha 34 anos, mas já possuía aquela presença magnética que fazia todos ao seu redor respeitarem sua autoridade. Vestia um terno azul, marinho e carregava uma pasta de couro, claramente a caminho de algum compromisso importante. "Você deve ser a irmã do Henrique", disse ele, parando diante dela com um sorriso gentil. "Sim, senhor. Isadora Lemos", respondeu ela, levantando-se rapidamente e estendendo a mão. "Prazer, Isadora. Caetano Alencar", disse ele, apertando sua mão com firmeza. "Henrique fala muito de você. Disse que está pensando em estudar administração." "Estou sim, mas às vezes fico insegura se é realmente o que quero", confessou ela,
surpresa com sua própria honestidade diante de um estranho. Caetano estudou seu rosto por um momento, como se pudesse ler seus pensamentos. "Posso te dar um conselho?" Ela assentiu, pendendo cada palavra que ele diria. "A insegurança é normal. Todos nós passamos por isso. Mas não deixe que ela te paralise. Às vezes, o medo de não ser boa o suficiente é exatamente o que nos torna melhores", disse ele, com uma seriedade que contrastava com seus poucos anos de diferença em relação a Henrique. Naquela tarde, quando Henrique terminou a reunião e veio buscar a irmã, encontrou sobre a mesa da recepção um café ainda quente acompanhado de um bilhete escrito à mão. Para a futura administradora mais brilhante da Bahia. "Confia em você. C.A." Isadora guardou aquele bilhete por anos, até que as letras começaram a desbotar e o papel ficou amarelado, mas as palavras permaneceram gravadas em seu coração, e sempre que duvidava de si mesma, lembrava-se do homem que havia acreditado nela antes mesmo de conhecê-la verdadeiramente. Agora, 9 anos depois, ela estava de volta àquele mesmo andar, não mais como uma adolescente insegura visitando o irmão, mas como uma profissional respeitada que havia conquistado seu espaço por mérito próprio. Formara-se em administração hoteleira com louvor, fizera especializações na área e, quando uma vaga surgiu, no Grupo Solaris, candidatou-se como qualquer outro profissional. O fato de Henrique trabalhar na empresa e ser melhor amigo de Caetano há mais de 2 décadas inevitavelmente gerou suspeitas quando ela foi contratada. Muitos colegas sussurravam pelos corredores sobre favorecimento, sobre a afilhada do chefe que havia conseguido o emprego por indicação. Isadora precisou trabalhar o dobro para provar que estava ali por competência, não por privilégio, e conseguiu. Em 3 anos na empresa, havia implementado melhorias significativas nos processos operacionais, aumentado a taxa de satisfação dos hóspedes em 15% e liderado com sucesso a abertura de 2 novas unidades. Sua promoção para coordenadora de operações havia sido unânime entre os diretores, mas nada disso diminuía a complexidade de sua situação com Caetano. A atração que sentia por ele havia crescido com o tempo, transformando-se numa paixão silenciosa e tortuosa que ela lutava para esconder. Ele, por sua vez, sempre mantinha uma postura impecavelmente profissional, mas Isadora não conseguia ignorar os pequenos sinais, o jeito como ele a olhava quando pensava que ninguém estava vendo, como sua voz ficava ligeiramente mais suave quando falava com ela, como parecia encontrar desculpas para cruzar com ela pelos corredores. A situação se tornara ainda mais complicada, porque Caetano não era apenas seu chefe, mas também uma figura quase familiar. Henrique o considerava um irmão mais novo, e ao longo dos anos ele havia participado de jantares na casa da família Lemos, comemorações de aniversário e até mesmo do casamento do irmão de Isadora. Era uma presença constante e querida em suas vidas, o que tornava seus sentimentos ainda mais proibidos e confusos. Isadora terminou o almoço sem conseguir comer muito e voltou para o escritório determinada a manter a compostura profissional. A tarde transcorreu numa sucessão de reuniões e relatórios, mas sua mente continuava dividida entre as responsabilidades do trabalho e a antecipação pela viagem a Aracaju. Às 5 da tarde, quando a maior parte dos funcionários já havia ido embora, Isadora ainda estava em sua sala, organizando os últimos detalhes do projeto. Era uma sala pequena, mas bem localizada, com vista para a Bahia, que ela havia personalizado com algumas plantas e uma foto da família na mesa. Estava tão concentrada digitando um relatório que não ouviu a porta se abrir. Só se deu conta da presença de alguém quando uma sombra bloqueou a luz que vinha da janela. Levantou os olhos e encontrou Caetano parado na entrada, observando-a trabalhar. "Ainda aqui?" perguntou ele, entrando na sala sem cerimônia. "Queria terminar o relatório da ocupação de agosto antes de amanhã", respondeu ela, tentando ignorar o fato de que estar a sós com ele naquele espaço pequeno fazia seu coração disparar. Caetano aproximou-se da mesa e ficou ao lado da cadeira dela, inclinando-se ligeiramente para ver a tela do computador. O perfume masculino dele, uma mistura de amadeirado e especiarias, invadiu os sentidos de Isadora,
fazendo-a perder momentaneamente a concentração. Os números estão excelentes, comentou ele, apontando para um gráfico na tela. Você fez um trabalho excepcional com a campanha de marketing direcionado. Obrigada, murmurou ela, muito consciente da proximidade dele, do calor que emanava de seu corpo, da maneira como sua voz soava ainda mais grave quando falava baixo. Caetano permaneceu ali por mais alguns segundos, tempo suficiente para que Isadora percebesse que ele também estava lutando contra alguma coisa. Suas mãos estavam fechadas em punhos ao lado do corpo, como se ele precisasse se controlar fisicamente para não tocá-la. Isadora, começou ele, e havia algo diferente em sua voz, uma vulnerabilidade que ela nunca havia escutado antes. Ela olhou para ele, e por um momento todo o ar pareceu ter sido sugado da sala. Os olhos escuros de Caetano estavam fixos nos dela, com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Era como se todas as palavras não ditas, todos os olhares carregados de significado, toda a atenção acumulada ao longo dos anos, estivesse concentrada naquele único momento. Mas então Caetano recuou, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração contida. É melhor você ir para casa. Está ficando tarde, disse ele, voltando a adotar o tom profissional de sempre. Isadora assentiu, embora sentisse vontade de gritar, que não queria ir para casa, que queria ficar ali com ele, que queria entender o que havia acontecido naqueles segundos de tensão. Em vez disso, salvou o arquivo, desligou o computador e pegou a bolsa. Até amanhã, disse ela, passando por ele em direção à porta. Isadora, chamou ele quando ela já estava na soleira. Ela se virou, o coração esperançoso. Durma bem, disse ele, e havia uma ternura em sua voz que quase a fez derreter. Durante o trajeto de volta para casa, no trânsito intenso da avenida paralela, Isadora reviveu cada segundo daqueles últimos minutos. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ia muito além da relação profissional respeitosa que mantinham publicamente. Mas ela também sabia que Caetano estava lutando contra isso com todas as forças, provavelmente pelos mesmos motivos que a faziam questionar a sensatez de seus sentimentos. Sua casa ficava no bairro da Pituba, numa rua tranquila, arborizada, onde morava desde que se mudara da casa dos pais para ter mais independência. Era um apartamento pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis herdados da avó e fotografias de viagens que havia feito com amigas da faculdade. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Isadora não conseguia parar de pensar no que aconteceria em Aracaju. Seria apenas uma viagem de trabalho como tantas outras, ou finalmente teriam a oportunidade de esclarecer o que estava acontecendo entre eles? Parte dela tinha medo da resposta, mas outra parte estava cansada de viver naquele limbo de incertezas e desejos não declarados. Estava cortando legumes para uma salada quando o telefone tocou. O nome de Henrique apareceu no visor e ela atendeu com um sorriso. Oi, mano. Tudo bem? Tudo ótimo. Marina está fazendo aquele bobó de camarão que você adora. Quer vir jantar aqui? Perguntou o irmão. Isadora hesitou por um momento. A companhia da família seria bem-vinda para tirar sua mente dos pensamentos confusos sobre Caetano, mas ela também precisava de tempo sozinha para processar seus sentimentos. Adoraria, mas estou cansada. Vou ficar em casa mesmo, respondeu ela. Tudo bem, mas quero que saiba que estou orgulhoso de você, Isa. O jeito como tem conduzido os projetos na empresa, Caetano não para de elogiar seu trabalho. O coração de Isadora deu um salto ao ouvir o nome dele. Ele falou isso. Falou sim. Disse que você é uma das profissionais mais competentes que já trabalhou com ele. Que tem sorte de ter alguém tão dedicada na equipe. As palavras do irmão trouxeram uma mistura de alegria e tristeza para Isadora. Era gratificante saber que Caetano reconhecia seu trabalho, mas ao mesmo tempo doía perceber como ele conseguia separar completamente o lado profissional do pessoal, enquanto ela vivia num estado constante de conflito interno. Fico feliz em saber, disse ela, tentando manter a voz neutra. Depois de desligar o telefone, Isadora ficou parada na cozinha por um longo tempo, olhando para a comida que havia preparado,
mas que não tinha mais apetite para comer. Amanhã seria apenas mais um dia de trabalho, mas na próxima semana ela estaria em Aracaju, com o homem que ocupava seus pensamentos há anos. Enquanto se preparava para dormir, Isadora tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse naquela viagem, ela não podia continuar vivendo naquela indefinição. Chegara a hora de descobrir se os sinais que percebia eram reais ou apenas projeções de seus próprios desejos. Chegara a hora de descobrir se Caetano sentia por ela uma fração do que ela sentia por ele. Mas primeiro, precisava sobreviver a mais uma manhã de café e fingimentos, mais um dia de olhares cuidadosos e palavras medidas. Mais um dia de amar em silêncio um homem que talvez jamais pudesse ser dela, mas que ela também não conseguia parar de desejar. A lua cheia brilhava sobre Salvador, iluminando a baía com sua luz prateada, e em algum lugar da cidade, Caetano também estava acordado, lutando contra pensamentos que não deveria ter sobre uma mulher que não deveria desejar. Dois corações batendo no mesmo ritmo de ansiedade e desejo, separados por convenções e medos, mas unidos por um sentimento que crescia mais forte a cada dia que passava. O voo para Aracaju durou apenas 1 hora, mas para Isadora pareceu uma eternidade. Sentada ao lado de Caetano na classe executiva, ela tentava se concentrar nos relatórios que havia trazido, mas sua atenção desviava constantemente para o perfil másculo dele, que lia documentos com a concentração típica de quem estava acostumado a administrar cada minuto de seu tempo. O avião cortava as nuvens sobre o litoral nordestino, e pela janela era possível ver a imensidão azul do Oceano Atlântico se estendendo até o horizonte. Caetano ocasionalmente apontava algum detalhe na paisagem, comentando sobre outros projetos hoteleiros que conhecia na região, mas suas conversas mantinham um tom cuidadosamente profissional. "Terreno que escolhemos fica a poucos metros da praia de Atalaia", explicou ele, mostrando um mapa no tablet. "A ideia é criar um resort que se integre naturalmente à paisagem sem agredir o meio ambiente." Isadora assentiu, fingindo estudar as plantas arquitetônicas, mas, na verdade, estava hipnotizada pela maneira como os dedos longos dele percorriam a tela, pela proximidade de seus braços que quase se tocavam no apoio da poltrona, pelo perfume masculino que a envolvia naquele espaço confinado. "A sustentabilidade sempre foi uma preocupação sua", comentou ela, tentando manter o foco na conversa. "Sim, cresci vendo meu avô cuidar de uma pequena pousada em Morro de São Paulo. Ele sempre dizia que tínhamos que devolver à natureza pelo menos tanto quanto tirávamos dela", respondeu Caetano, e havia uma nostalgia em sua voz que ela raramente escutava. "Seu avô ainda está vivo?" "Não, ele faleceu há 5 anos. Era o homem mais íntegro que conheci", disse ele, fechando o tablet por um momento. "Foi quem me ensinou que o sucesso sem valores não vale nada." Isadora percebeu que aquela era uma das poucas vezes em que Caetano falava sobre sua vida pessoal, sobre as pessoas que haviam moldado quem ele se tornara. Normalmente ele era extremamente reservado, mantendo uma barreira impenetrável entre sua vida privada e profissional. "Tenho certeza de que ele ficaria orgulhoso do que você construiu", disse ela suavemente. Caetano olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. "Espero que sim. Às vezes me pergunto se não me afastei muito dos valores que ele me ensinou." "Por quê?" Ele hesitou, como se estivesse decidindo quanto de si mesmo deveria revelar. "Às vezes sinto que me tornei muito calculista, muito focado em resultados, que esqueci de viver enquanto construía tudo isso." A confissão pegou Isadora de surpresa. O homem sentado ao seu lado não era o executivo implacável que todos conheciam, mas alguém vulnerável, questionando as escolhas que havia feito ao longo da vida. "Acho que todos passamos por isso em algum momento", disse ela. "A questão é se ainda há tempo para encontrar o equilíbrio." Caetano a estudou por um longo momento, como se estivesse vendo nela algo que nunca havia notado antes. "Você é muito sábia para alguém tão jovem", murmurou. "Ou talvez você seja muito duro consigo mesmo para alguém que já conquistou tanto", retrucou ela,
surpreendendo a si mesma com a ousadia da resposta. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios dele, e Isadora sentiu como se houvesse acabado de cruzar uma linha invisível. Pela primeira vez, ela não era apenas a funcionária dedicada ou a irmã do melhor amigo. Era simplesmente uma mulher conversando com um homem, compartilhando reflexões que iam muito além do mundo corporativo. O momento foi interrompido pelo anúncio do piloto, informando que começariam a descida para Aracaju. Caetano voltou a abrir o tablet e a barreira profissional se ergueu novamente entre eles. Mas algo fundamental havia mudado. Uma porta havia sido entreaberta e Isadora podia sentir que não haveria mais volta. O aeroporto de Aracaju era pequeno e movimentado, típico de uma capital nordestina em pleno crescimento turístico. Um motorista da empresa local os esperava com uma placa e logo estavam navegando pelas ruas da cidade em direção ao hotel onde se hospedariam. Isadora observava a paisagem pela janela do carro, notando a mistura harmoniosa entre o desenvolvimento urbano e a preservação das características regionais. Palmeiras imperiais ladeavam as avenidas principais, e era possível sentir no ar a proximidade do oceano. "Você já esteve em Aracaju?" perguntou Caetano. "Nunca. Sempre quis conhecer, mas nunca surgiu a oportunidade", respondeu ela. "É uma cidade encantadora. Menor que Salvador, mas com um charme próprio. E a comida..." Ele fez uma pausa dramática. "É inesquecível." "Falou como um verdadeiro baiano defendendo a culinária nordestina", brincou ela, e foi recompensada com uma risada genuína dele. "Culpado. Mas é verdade. Hoje à noite vamos jantar num restaurante que conheço. Você vai entender o que quero dizer." A promessa de um jantar a sós fez o estômago de Isadora se revirar de nervosismo e antecipação. Seria apenas um jantar de trabalho, tentou convencer a si mesma, mas sabia que estava mentindo. Havia algo diferente na dinâmica entre eles desde que saíram de Salvador, uma intimidade crescente que a deixava ao mesmo tempo eufórica e aterrorizada. O hotel onde se hospedaram era uma unidade menor do próprio Grupo Solaris, um prédio elegante de arquitetura contemporânea localizado na orla de Atalaia. Isadora foi conduzida ao seu quarto no 10º andar, com vista para o mar, enquanto Caetano ficou na suíte presidencial do 12º andar. Depois de se refrescar e trocar de roupa, Isadora encontrou-se com ele no lobby às 14h, para seguirem até o canteiro de obras do novo resort. O terreno ficava a 15 minutos de carro, numa área ainda em desenvolvimento, mas com potencial turístico evidente. Quando chegaram ao local, Isadora ficou impressionada com a magnitude do projeto. O que seria o futuro Resort Solaris Sergipe estava sendo construído numa área de 20 hectares que se estendia desde a Mata Atlântica, preservada até a faixa de areia branca da praia. A estrutura principal já estava erguida e era possível visualizar como seria o complexo quando concluído. "É impressionante", comentou ela, colocando o capacete de segurança que o engenheiro responsável lhe ofereceu. "Wait to see", disse Caetano, usando uma expressão em inglês, que havia adotado depois de anos negociando com redes hoteleiras internacionais. "Venha, quero mostrar a vista da cobertura." Eles percorreram o canteiro acompanhados pelo engenheiro e pelo arquiteto responsável, discutindo detalhes técnicos e prazos de entrega. Isadora fazia perguntas precisas sobre a logística de operação, demonstrando o conhecimento que havia adquirido em anos trabalhando no setor hoteleiro. Caetano observava-a com admiração crescente. A jovem que havia conhecido como uma adolescente insegura havia se transformado numa profissional competente e confiante, capaz de identificar problemas que outros poderiam ignorar e sugerir soluções criativas para desafios complexos. "A localização do spa está perfeita", comentou ela analisando as plantas. "Fica protegido do vento marinho, mas ainda assim mantém a vista para o oceano." "Foi ideia sua, na verdade", lembrou Caetano. "No projeto inicial, íamos colocar o spa no térreo." Isadora sorriu, sentindo-se reconhecida. Às vezes, a perspectiva feminina ajuda. Mulheres pensam diferente sobre relaxamento e bem-estar. "Mais uma razão para ter você na equipe", disse ele,
e havia um orgulho genuíno em sua voz que fez o coração dela acelerar. Quando terminaram a vistoria técnica, o sol já estava começando a se inclinar em direção ao horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O engenheiro e o arquiteto se despediram, deixando Isadora e Caetano sozinhos no canteiro de obras quase vazio. «Quer ver o pôr do sol da cobertura?» sugeriu ele. Eles subiram pelos andaimes até o que seria o terraço da cobertura, de onde se tinha uma vista panorâmica de toda a região. O oceano se estendia infinitamente à frente, enquanto atrás deles a Mata Atlântica formava um tapete verde que se perdia no horizonte. «É magnífico», murmurou Isadora, encostando-se na proteção temporária que cercava a laje. Caetano ficou ao lado dela, e por alguns minutos permaneceram em silêncio contemplativo, observando o espetáculo natural que se desenrolava diante de seus olhos. O vento marinho carregava o aroma salgado do oceano, misturado com o perfume das flores silvestres que cresciam na mata próxima. «Isadora», disse ele finalmente, e havia algo diferente em sua voz, uma decisão que ela podia sentir mesmo antes de ele continuar falando. «Sim? Precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós». O coração dela disparou, mas ela forçou-se a manter a compostura. «O que quer dizer?» Caetano virou-se para encará-la, e a intensidade de seu olhar a fez esquecer como respirar. «Você sabe exatamente o que quero dizer. Essa tensão que existe entre nós há anos, esses olhares, esses momentos, não posso mais fingir que não estou sentindo». Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Depois de tanto tempo fantasiando sobre este momento, ela não conseguia acreditar que ele estava realmente acontecendo. «Caetano», começou ela, mas ele a interrompeu. «Deixe-me terminar, por favor». Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de sua agitação interna. «Há anos venho lutando contra isso, contra o que sinto por você, porque sei que é errado, sei que é complicado, sei que pode destruir muita coisa importante». «Por que é errado?» perguntou ela, encontrando coragem para confrontá-lo. «Por que trabalho para você? Por que sou irmã do Henrique? Por que sou mais nova?» «Por todas essas razões e mais algumas», respondeu ele com amargura. «Porque você merece alguém melhor, alguém que não carregue todas as complicações que eu carrego». Isadora deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância entre seus corpos. «E se eu não quiser alguém melhor? E se eu quiser exatamente você, com todas as suas complicações?» Caetano fechou os olhos como se as palavras dela fossem uma tortura física. «Você não sabe o que está dizendo». «Sei sim», insistiu ela colocando a mão no braço dele. «Sei que sinto isso há anos. Sei que você também sente. E sei que estamos desperdiçando tempo fingindo que não é real». Ele abriu os olhos e a olhou com uma mistura de desejo e desespero que partiu o coração dela. «Isadora, eu não sou um homem fácil de amar. Tenho cicatrizes, medos, uma incapacidade de me entregar completamente a qualquer pessoa. Já destruí relacionamentos por isso». «Que relacionamentos?» A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar e Caetano a olhou com surpresa. Ele havia revelado mais sobre si mesmo naqueles poucos minutos do que em todos os anos que ela o conhecia. «Fui casado por 3 anos», disse ele finalmente, «com uma mulher maravilhosa que merecia muito mais do que eu era capaz de dar. Terminamos porque eu não conseguia abaixar a guarda, não conseguia ser vulnerável. Ela disse que era como amar uma estátua». Isadora absorveu a informação, sentindo uma pontada de ciúmes retroativo, mas também uma compreensão crescente das camadas de proteção que Caetano havia construído ao redor de seu coração. E depois dela? Alguns relacionamentos breves, sempre com mulheres que sabiam desde o início que não seria nada sério. Nunca mais me permiti sentir o que... Ele parou, como se não conseguisse completar a frase. «O que está sentindo agora?» completou ela suavemente. Caetano assentiu, vulnerável de uma forma que ela nunca o havia visto. «Com você é diferente. Com você eu me sinto desarmado, exposto, e isso me aterroriza».
O sol havia quase desaparecido no horizonte, tingindo tudo ao redor com uma luz dourada que fazia a pele de ambos brilhar. O canteiro de obras estava mergulhado numa quietude quase mística, como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir àquela conversa. Caetano, disse Isadora, movendo-se ainda mais perto dele, e se eu te disser que não precisa ter medo, que não estou pedindo garantias nem promessas, só estou pedindo uma chance. Ele a olhou nos olhos, e ela podia ver a batalha que estava sendo travada dentro dele. Décadas de autocontrole lutando contra um sentimento que havia crescido forte demais para ser contido. Você não entende, disse ele com a voz rouca. Henrique é meu melhor amigo. É como um irmão para mim. Se eu fizer alguma coisa que a machuque, que a magoe de alguma forma... Deixe-me me preocupar com o Henrique, interrompeu ela. Deixe-me me preocupar com os riscos. Eu sou adulta, Caetano. Sei o que quero. E o que você quer? Perguntou ele, e havia uma rendição em sua voz que fez o coração dela acelerar ainda mais. Em vez de responder com palavras, Isadora ergueu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer que ele não havia tido tempo de aparar naquela manhã corrida. Caetano fechou os olhos ao toque dela, como se fosse a primeira vez em anos que permitia que alguém o tocasse de forma tão íntima. Eu quero você, sussurrou ela. Quero descobrir quem você é quando não está se escondendo atrás das responsabilidades e dos medos. Quero conhecer o homem que seu avô criou, o menino que cresceu em Morro de São Paulo, o homem que deixa café na mesa de uma adolescente insegura porque acredita nela mais do que ela mesma. As palavras dela foram a gota d'água. Com um gemido que soou quase como dor, Caetano puxou-a para si, envolvendo-a em seus braços com uma intensidade que sugeria anos de desejo reprimido. Isadora derreteu-se contra o peito dele, sentindo finalmente a força e o calor que havia imaginado tantas vezes. Deus me perdoe, murmurou ele contra seus cabelos, mas eu não consigo mais lutar contra isso. Ela inclinou a cabeça para trás, encontrando os olhos dele, e viu ali uma vulnerabilidade que a fez compreender o quanto aquele momento custava a ele. Caetano não era um homem que se entregava facilmente, e o fato de estar ali, nos braços dela, admitindo seus sentimentos, era um presente mais precioso do que qualquer declaração romântica. Lentamente, como se estivesse memorizando cada segundo, ele inclinou a cabeça em direção a dela. Seus lábios estavam quase se tocando, quando o telefone de Isadora começou a tocar estridentemente no bolso de sua calça. Ambos se sobressaltaram, e ela pensou em ignorar a ligação, mas algo a fez olhar a tela do aparelho. Era Henrique. É o meu irmão, disse ela, dividida entre atender e deixar que aquele momento mágico continuasse. Atenda, disse Caetano, recuando alguns passos e passando as mãos pelos cabelos. Pode ser importante. Com o coração ainda disparado e as mãos tremendo, Isadora atendeu o telefone. Oi, Henrique, tudo bem? Isa, graças a Deus consegui te encontrar, disse a voz desesperada do irmão. Você precisa voltar para Salvador agora. A mamãe sofreu um acidente. O mundo girou ao redor de Isadora. O quê? Como assim? O que aconteceu? Ela estava trocando uma lâmpada na cozinha e caiu da escada. Está no hospital agora. Os médicos dizem que quebrou o quadril e talvez algumas costelas. Precisa de cirurgia urgente. Caetano, que havia ouvido parte da conversa pelo tom desesperado dela, aproximou-se imediatamente. O que foi? Perguntou baixinho. Minha mãe, sussurrou ela, com os olhos se enchendo de lágrimas. Henrique, eu vou para o aeroporto agora mesmo. Em qual hospital ela está? Enquanto anotava as informações que o irmão lhe dava, Isadora sentia como se toda a magia daqueles momentos com Caetano tivesse sido brutalmente interrompida pela realidade. A vida havia uma forma cruel de interferir nos momentos mais importantes. Vamos, disse Caetano assim que ela desligou o telefone. Meu assistente vai arrumar o primeiro voo disponível para Salvador. Se não houver vaga na aviação comercial, uso o jato da empresa. A praticidade e a preocupação genuína dele tocaram Isadora profundamente. Mesmo naquele momento de crise,
Ele estava pensando em como ajudá-la da melhor forma possível. Obrigada, disse ela, limpando as lágrimas que haviam começado a escorrer. Desculpe por estragar. Não diga isso, interrompeu ele firmemente. Sua mãe é a prioridade agora. O resto pode esperar. Mas enquanto desciam apressadamente do canteiro de obras em direção ao carro, ambos sabiam que havia algo no ar que havia mudado para sempre. Uma linha havia sido cruzada, verdades haviam sido ditas, e não haveria mais volta para a segurança do fingimento. O que quer que tivesse começado entre eles naquele terraço ao pôr do sol teria que encontrar um novo caminho para florescer. Porque agora eles sabiam, não havia mais como negar o que sentiam um pelo outro. O voo de volta para Salvador foi uma mistura de ansiedade pela situação da mãe e uma confusão emocional pela conversa inacabada com Caetano. Ele havia conseguido lugares no último voo comercial do dia e durante toda a viagem permaneceu ao lado dela, oferecendo o suporte silencioso de sua presença. Quando finalmente pousaram em Salvador, eram quase 10 da noite. Caetano insistiu em acompanhá-la diretamente ao hospital, colocando à disposição seu motorista particular e garantindo que ela não precisasse se preocupar com nada, além da mãe. Era como se o homem vulnerável que havia se revelado em Aracaju tivesse vestido novamente a armadura do executivo eficiente. Mas Isadora sabia que depois daquela tarde, nada entre eles jamais seria como antes. O Hospital São Rafael estava mergulhado na atmosfera tensa típica de um pronto-socorro na madrugada. O cheiro de desinfetante misturado ao café requentado da máquina do corredor criava uma sensação de irrealidade que fazia Isadora questionar se aquilo tudo não passava de um pesadelo. Ela estava sentada numa cadeira de plástico azul da sala de espera há 3 horas, alternando o olhar entre o relógio na parede e a porta do centro cirúrgico por onde sua mãe havia entrado. Henrique caminhava nervosamente pelo corredor, falando ao telefone com outros familiares, atualizando-os sobre o estado de Lucia Lemos. Aos 31 anos, ele havia herdado o instinto protetor do pai, que falecera quando Isadora ainda era adolescente, e assumira naturalmente o papel de chefe da família. Suas feições angulosas estavam tensas de preocupação, e os cabelos escuros estavam desalinhados depois de horas passando as mãos por eles. Caetano não havia saído do hospital desde que chegaram. Estava numa poltrona próxima, aparentemente concentrado em seu notebook, resolvendo questões urgentes da empresa, mas Isadora percebia que ele olhava discretamente em sua direção a cada poucos minutos. A presença dele era ao mesmo tempo um conforto e uma tortura. Depois de tudo o que havia acontecido em Aracaju, depois das confissões e do momento interrompido, estar ali com ele em circunstâncias tão dramáticas criava uma confusão emocional que ela mal conseguia processar. A cirurgia está demorando muito, murmurou Henrique, desligando o telefone e vindo se sentar ao lado da irmã. O médico disse que eram fraturas complexas, lembrou Isadora, tentando manter a voz firme. Vai levar tempo mesmo. Henrique assentiu e olhou em direção a Caetano. Cara, você não precisa ficar aqui a noite toda. Sei que tem 1000 coisas para resolver na empresa. Caetano levantou os olhos do computador e os fixou diretamente em Isadora antes de responder ao amigo. Não vou a lugar nenhum enquanto Dona Lúcia não estiver fora de perigo. A determinação em sua voz fez o coração de Isadora acelerar. Havia uma proteção instintiva no jeito como ele falava sobre sua família, como se fossem suas responsabilidades pessoais também. Era o mesmo homem que havia colocado um café em sua mesa anos atrás, que se importava genuinamente com o bem-estar daqueles que estavam sob seus cuidados. Às 4 da manhã, finalmente o cirurgião apareceu, ainda vestindo o uniforme verde do centro cirúrgico. Dr. Rodrigo Sampaio era um homem de meia idade, com uma expressão serena, que transmitia confiança imediata. Família da senhora Lúcia Lemos? Perguntou, removendo a touca. Somos nós, disse Henrique, levantando-se rapidamente. Como ela está? A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos reparar a fratura do quadril com uma prótese parcial, e as costelas, felizmente, não perfuraram nenhum órgão importante.
Ela vai precisar de fisioterapia intensiva, mas a expectativa é de recuperação completa. Isadora sentiu as pernas fraquejarem de alívio e precisou se apoiar na cadeira para não cair. Henrique a abraçou forte, e por um momento os dois irmãos se permitiram chorar de alívio e exaustão acumulada. "Quando poderemos vê-la?" perguntou Isadora, limpando as lágrimas. "Em algumas horas, quando ela acordar da anestesia. Por enquanto, o melhor é que vocês vão para casa descansar. Ela ficará na UTI pós-operatória até amanhã à tarde." Depois que o médico se retirou, um silêncio contemplativo se instalou entre os três. A tensão das últimas horas estava sendo substituída por uma fadiga profunda, mas também pelo alívio de saber que o pior havia passado. "Caetano", disse Henrique, colocando a mão no ombro do amigo, "não sei como agradecer por tudo. Por ter trazido a Isadora de volta tão rápido, por ter colocado os melhores médicos à disposição, por ter ficado aqui." "Não precisa agradecer", respondeu Caetano, fechando o notebook. "Dona Lucia é como uma mãe para mim também. Vocês sabem disso." Era verdade. Ao longo de mais de 2 décadas de amizade com Henrique, Caetano havia se tornado praticamente um membro da família Lemos. Lucia o tratava como um filho, sempre preocupada se ele estava se alimentando bem, se não estava trabalhando demais, se havia conhecido alguma moça. Interessante. Para uma mulher que havia criado os filhos sozinha depois da morte prematura do marido, Caetano representava o filho que ela gostaria de ter tido. "Mesmo assim", insistiu Henrique, emocionado, "você foi além de tudo que se poderia esperar." Isadora observava a troca entre os dois homens mais importantes de sua vida e sentia uma mistura complexa de emoções. A lealdade de Caetano para com sua família era evidente e tocante, mas também tornava ainda mais complicada a situação entre eles. Como poderiam explorar os sentimentos que haviam admitido em Aracaju, sabendo que qualquer movimento em falso poderia abalar uma amizade tão sólida? "Vou pedir ao motorista para levá-los para casa", disse Caetano, já digitando uma mensagem no celular. "E você?" perguntou Isadora, falando diretamente com ele pela primeira vez desde que haviam chegado ao hospital. Caetano hesitou por um momento, e ela podia ver a luta interna em seus olhos. "Eu vou para o hotel. Tenho algumas ligações para fazer, e vocês precisam de tempo em família." Havia algo de definitivo na maneira como ele falou, uma distância que não estava presente em Aracaju. Isadora sentiu uma pontada de dor no peito, como se ele já estivesse se afastando, recuando para a segurança da formalidade, depois da vulnerabilidade que havia demonstrado. Durante o trajeto para casa no carro com o motorista que Caetano havia providenciado, Henrique adormeceu encostado na janela, exausto pela noite de tensão. Isadora aproveitou o silêncio para processar tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Parecia impossível que na tarde anterior ela estivesse nos braços de Caetano, à beira de um beijo que havia esperado por anos, e agora estivesse voltando para casa depois de uma madrugada no hospital. A vida tinha uma forma cruel de testar as pessoas nos momentos mais importantes. Justo quando finalmente havia acontecido uma quebra nas barreiras entre ela e Caetano, uma crise familiar havia forçado ambos a voltarem para seus papéis seguros. Ele como o amigo leal da família, ela como a filha dedicada. Isadora passou os próximos dias dividindo-se entre o hospital e o trabalho, numa rotina exaustiva que mal lhe dava tempo para refletir sobre seus sentimentos. Lucia se recuperava bem da cirurgia, mas ainda precisaria de semanas de fisioterapia antes de poder voltar a andar normalmente. A mulher de 62 anos, sempre tão independente e ativa, estava lidando com dificuldade com a limitação temporária de movimentos. "Odeio ficar aqui parada sem poder fazer nada", reclamou Lucia numa tarde, quando Isadora veio visitá-la depois do trabalho. "Mãe, você acabou de passar por uma cirurgia complexa. Precisa dar tempo ao tempo", disse Isadora, arrumando as flores que Caetano havia mandado entregar todos os dias. "Esse menino é um anjo", comentou Lucia, notando o gesto. "Caetano sempre foi assim, cuidadoso com todos, só não consegue cuidar direito de si mesmo." "Por que diz isso?" Lucia estudou o rosto da filha,
com a percepção aguçada de uma mãe experiente. Porque ele está sozinho há muito tempo. Um homem como ele deveria ter uma família, filhos, mas tem medo de se entregar. Talvez ele só não encontrou a pessoa certa, sugeriu Isadora cuidadosamente. Ou talvez tenha encontrado e esteja com medo de estragar tudo, respondeu Lucia com um sorriso conhecedor que fez Isadora se perguntar o quanto sua mãe percebia sobre seus sentimentos. No escritório, as coisas haviam voltado ao normal superficial de antes da viagem para Aracaju. Caetano mantinha uma postura impecavelmente profissional, cumprimentando-a educadamente, quando se encontravam pelos corredores, participando de reuniões com o foco total nos negócios, mas evitando cuidadosamente qualquer situação que os deixasse a sós. Isadora continuou com o ritual dos cafés, mas agora Caetano sempre arranjava uma desculpa para não estar no escritório quando ela passava. Era como se ele estivesse deliberadamente criando distância entre eles, protegendo ambos da tentação de retomar a conversa que havia sido interrompida. A mudança não passou despercebida pelos olhos atentos de Sílvia Nogueira. Gerente de operações há 5 anos, Sílvia era uma mulher de 40 anos, extremamente competente e ambiciosa, que havia construído uma carreira sólida na empresa através de dedicação incansável e uma percepção aguçada da política corporativa. Loira, sempre impecavelmente vestida e com uma personalidade que oscilava entre a cordialidade profissional e uma frieza calculista, ela observava tudo e todos com a atenção de quem estava constantemente avaliando oportunidades e ameaças. Sílvia sempre havia visto Isadora como uma rival em potencial. A jovem havia chegado à empresa com uma promoção rápida que muitos consideraram suspeita, e sua proximidade com o círculo íntimo de Caetano era motivo de inveja e especulação. Quando Isadora foi promovida a coordenadora de operações, assumindo responsabilidades que Sílvia considerava suas por direito de antiguidade, a rivalidade silenciosa se transformou em algo mais perigoso. E agora, Sílvia havia notado algo interessante. A dinâmica entre Caetano e Isadora havia mudado. Onde antes existiam olhares prolongados e proximidade sutil, agora havia evitação óbvia. Para uma mulher treinada a ler nas entrelinhas das relações corporativas, os sinais eram claros. Alguma coisa havia acontecido entre eles. Foi numa quinta-feira à tarde que Sílvia decidiu agir. Ela havia passado semanas coletando informações discretamente, revisando relatórios de despesas, analisando cronogramas de viagens, procurando padrões que pudessem sustentar suas suspeitas. A oportunidade perfeita surgiu quando ela soube sobre uma reunião do Conselho Administrativo agendada para a semana seguinte. O Grupo Solaris tinha uma política rigorosa sobre ética corporativa e relacionamentos entre superiores e subordinados. Era o momento ideal para plantar uma semente de dúvida. Sílvia redigiu cuidadosamente um e-mail para Helena Ribeiro, diretora de Recursos Humanos e membro do Conselho. O texto era um exemplo perfeito de manipulação sutil. Não fazia acusações diretas, mas levantava preocupações sobre possíveis conflitos de interesse e questionava se certas decisões de promoção haviam sido baseadas em critérios puramente profissionais. Helena, escreveu ela, gostaria de compartilhar algumas observações que têm me deixado desconfortável. Como você sabe, tenho grande respeito pela Isadora e suas competências, mas tenho notado certas proximidades que talvez mereçam uma avaliação mais cuidadosa. Não gostaria de ver a reputação da empresa comprometida por mal-entendidos. Podemos conversar em particular? O e-mail foi enviado numa sexta-feira, ao final do expediente, quando Sílvia sabia que Helena teria o fim de semana inteiro para ruminá-lo. Enquanto isso, Isadora vivia seus próprios dilemas. A distância de Caetano estava se tornando insuportável. Ela entendia as razões pelas quais ele havia recuado. A crise familiar havia reforçado para ambos o quanto suas vidas estavam entrelaçadas, além do aspecto romântico. Mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Foi numa noite de domingo, 2 semanas, depois do acidente da mãe, que Isadora finalmente tomou uma decisão.
Não podia mais viver naquela indefinição. Precisava ter uma conversa franca com alguém que pudesse aconselhá-la, e a única pessoa em quem confiava completamente era Henrique. Seu irmão estava na varanda do apartamento que dividia com a esposa Marina, lendo o jornal e aproveitando a brisa noturna que vinha da Bahia. Marina havia saído para visitar a própria mãe, deixando os irmãos sozinhos para uma conversa que Isadora sabia que mudaria tudo entre eles. Henrique, disse ela, sentando-se na cadeira ao lado dele, preciso te contar uma coisa, algo que deveria ter contado há muito tempo. Alguma coisa no tom de voz dela fez Henrique baixar o jornal e olhá-la com atenção. Aconteceu alguma coisa? É sobre a mamãe? Não. É sobre o Caetano. O nome do melhor amigo pronunciado naquele tom fez uma expressão de confusão passar pelo rosto de Henrique. O que tem o Caetano? Isadora respirou fundo, sabendo que não haveria volta depois das palavras que estava prestes a pronunciar. Eu estou apaixonada por ele. Há anos, e na viagem para Aracaju, descobri que ele sente o mesmo por mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique a olhava como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira, tentando processar informações que não faziam sentido em seu mundo ordenado. Como assim apaixonada? Perguntou ele finalmente, com a voz estranha. Como uma mulher fica apaixonada por um homem, respondeu ela, tentando manter a firmeza na voz. Não é uma paixonite de adolescente, Henrique. São sentimentos profundos que venho tentando entender e lidar há muito tempo. E ele corresponde? Perguntou Henrique, e havia algo na maneira como ele pronunciou a pergunta que fez Isadora perceber que uma parte dele talvez já soubesse da resposta. Sim, ele me contou em Aracaju. Disse que vem lutando contra isso há anos, mas que não consegue mais negar. Henrique levantou-se abruptamente da cadeira e começou a caminhar pela varanda, passando as mãos pelos cabelos num gesto que lembrava tanto o melhor amigo quanto a si mesmo. Não acredito que estou ouvindo isso, murmurou ele. Não acredito que vocês dois... Por quanto tempo isso está acontecendo? Nada aconteceu ainda, disse Isadora rapidamente. Quer dizer, quase... Fomos interrompidos pela ligação sobre a mamãe. Mas, Henrique, não é algo casual. É sério. Sério? Repetiu ele, virando-se para encará-la. Isadora, você tem noção do que está me dizendo? Caetano tem 42 anos. É meu melhor amigo há mais de 20 anos. Eu confio nele com minha vida, com nossa família. E agora você me diz que eu me apaixonei por ele. Completou ela firmemente. Que não escolhi isso, que não planejei, que simplesmente aconteceu, e que ele também se apaixonou por mim. Isso é loucura, Isadora. É o quê? Errado? Por quê? Henrique parou de andar e a olhou com uma mistura de proteção fraternal e traição pessoal. Porque você é minha irmã. Porque ele é como meu irmão. Porque vocês trabalham juntos. Porque há 15 anos de diferença entre vocês. Porque você não consegue aceitar que eu não sou mais a garota de 17 anos que precisava da sua proteção. Interrompeu Isadora, levantando-se também. Henrique, eu tenho 26 anos. Sou uma mulher adulta, bem-sucedida, capaz de tomar minhas próprias decisões sobre minha vida amorosa. Mas por que ele? Perguntou Henrique, e havia uma dor genuína em sua voz. Por que tinha que ser justamente ele? A pergunta atingiu Isadora como um soco no estômago. Porque ela podia ouvir nas palavras do irmão não, apenas a preocupação pela sua segurança emocional, mas também o sentimento de traição. Para Henrique, era como se seus dois melhores amigos tivessem se aliado contra ele, criando um segredo que o excluía. Porque eu não escolho por quem me apaixono, respondeu ela suavemente. Porque ele é um homem íntegro, inteligente, carinhoso. Porque quando estou com ele, sinto que posso ser eu mesma completamente. Porque... Para, disse Henrique, erguendo a mão. Não quero ouvir mais. O irmão caminhou até a borda da varanda e ficou olhando para a cidade iluminada lá embaixo, as luzes dos carros se movendo como pontos de luz na escuridão.
Isadora podia ver pelos ombros tensos que ele estava lutando para processar a informação, para encontrar uma maneira de conciliar a lealdade ao melhor amigo com a proteção da irmã. "Ele sabe que você me contou?" perguntou Henrique finalmente. "Não, aliás, ele está se afastando de mim desde que voltamos de Aracaju. Acho que está com medo de estragar a amizade de vocês." "Pelo menos isso", murmurou Henrique. "Henrique, eu preciso que você entenda", disse Isadora aproximando-se dele. "Não estou pedindo sua aprovação, mas estou pedindo que não interfira, que deixe a gente resolver isso entre nós." Henrique virou-se para encará-la, e havia uma tristeza profunda em seus olhos que partiu o coração dela. "Vocês têm noção de que isso pode destruir tudo? Nossa família, a amizade de 20 anos, a empresa?" "Ou pode dar certo", disse ela, esperançosa. "Henrique, você conhece o Caetano melhor que ninguém. Sabe que tipo de homem ele é. Se ele se apaixonou por mim, não foi por acaso nem por capricho." "Justamente por conhecê-lo é que estou preocupado", respondeu Henrique. "Caetano não é um homem que se entrega facilmente, Isadora. Ele tem cicatrizes profundas, medos que carrega há décadas. E, quando as coisas ficarem difíceis, e elas vão ficar, ele vai fazer o que sempre faz. Vai recuar, vai se proteger, e quem vai sair machucada é você." As palavras do irmão ecoaram as mesmas preocupações que o próprio Caetano havia expressado em Aracaju, e Isadora sentiu uma pontada de dúvida. Seria ela ingênua ao acreditar que podia ser diferente com eles? "Talvez", admitiu ela. "Mas prefiro tentar e me machucar do que passar o resto da vida me perguntando e se." Henrique suspirou profundamente e passou o braço ao redor dos ombros da irmã, num gesto de proteção que ele fazia desde que ela era pequena. "Você sempre foi teimosa", disse ele com carinho amargo. "Desde pequena, quando queria alguma coisa, não havia força no mundo que te fizesse desistir. E você sempre foi superprotetor", respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele. "Mas dessa vez vai ter que confiar em mim." "Não é em você que não confio", murmurou ele. "É na vida, é no destino, é na capacidade das coisas darem errado justamente quando a gente mais precisa que deem certo." Eles ficaram assim por alguns minutos, abraçados na varanda, observando as luzes da cidade. Isadora sabia que havia criado uma rachadura na relação sólida que sempre tivera com o irmão, mas também sabia que era necessário. Não podia mais viver escondendo uma parte tão importante de si mesma. "O que você vai fazer agora?" perguntou Henrique finalmente. "Ainda não sei", admitiu ela. "Ele está se afastando, provavelmente pelos mesmos motivos que você levantou. Talvez precise dar um passo à frente e forçar uma conversa." "Isadora?" começou Henrique, mas ela o interrompeu. "Eu sei. Você acha que é perigoso, que posso me machucar, que é uma péssima ideia. Mas, Henrique, pela primeira vez na vida, estou disposta a lutar pelo que quero. Não vou deixar o medo decidir por mim." Na segunda-feira seguinte, quando Isadora chegou ao escritório, encontrou um e-mail de Helena Ribeiro em sua caixa de entrada, solicitando uma reunião urgente. O coração dela disparou. Havia algo no tom formal da mensagem que a deixou imediatamente alerta. A reunião estava marcada para as 10 da manhã na sala de conferências do Departamento de Recursos Humanos. Quando Isadora chegou ao local, encontrou Helena acompanhada de 2 outros membros do Conselho Administrativo: Roberto Lins, diretor financeiro, e Patrícia Moura, diretora jurídica. "Bom dia, Isadora", disse. "Helena", indicando uma cadeira do lado oposto da mesa. "Obrigada por vir." Isadora sentou-se, tentando manter a compostura apesar do nervosismo crescente. A formalidade da situação e a presença dos 3 diretores sugeria que algo sério estava acontecendo. "Isadora", começou Helena, "recebemos algumas informações que precisamos esclarecer com você. Diz respeito à sua relação profissional com o senhor Caetano Alencar." O sangue de Isadora gelou nas veias. De alguma forma, alguém havia descoberto sobre seus sentimentos por Caetano e decidira transformar isso numa questão corporativa. "Não entendo", disse ela, tentando ganhar tempo. "Que tipo de informações?"
Informações que sugerem que sua proximidade com o CEO pode ter influenciado certas decisões de carreira, explicou Roberto Lins. Especificamente sua promoção recente e sua participação em projetos importantes. Isso é ridículo, respondeu Isadora, sentindo a raiva crescer dentro dela. Minha promoção foi baseada em resultados. Os números estão todos documentados. Ninguém está questionando sua competência, interveio Patrícia Moura, mas temos uma política rigorosa sobre relacionamentos entre superiores e subordinados. Se existe algum envolvimento pessoal, precisamos saber. Isadora olhou para os 3 rostos à sua frente e percebeu que estava numa encruzilhada. Podia negar tudo, mentir sobre seus sentimentos e proteger tanto a si mesma quanto a Caetano. Ou podia ser honesta e enfrentar as consequências. Não existe nenhum relacionamento inapropriado entre mim e o Sr. Alencar, disse ela finalmente, escolhendo uma versão técnica da verdade. Nossa relação sempre foi estritamente profissional. Era verdade, tecnicamente. Apesar de todos os sentimentos envolvidos, eles nunca haviam cruzado a linha do que seria considerado um relacionamento no sentido corporativo da palavra. Entendemos, disse Helena, mas sua expressão sugeria ceticismo. No entanto, para proteger tanto você quanto a empresa, vamos abrir uma investigação interna discreta. Até que ela seja concluída, o Sr. Alencar se afastará de qualquer decisão que envolva sua carreira ou avaliação. As palavras atingiram Isadora como um balde de água fria. Não apenas estavam questionando sua integridade profissional, como também estavam forçando um afastamento ainda maior entre ela e Caetano. Quem fez essa denúncia? Perguntou ela. Isso é confidencial, respondeu Patrícia. Mas quero que saiba que não está sendo acusada de nada. É apenas uma precaução. Quando Isadora saiu da reunião, suas pernas estavam tremendo. Ela sabia exatamente quem havia feito a denúncia. Apenas uma pessoa na empresa tinha tanto acesso às informações quanto motivação para usá-las contra ela. Silvia Nogueira havia decidido transformar os sentimentos de Isadora numa arma. E agora tanto ela quanto Caetano teriam que lidar com as consequências de algo que nem sequer havia acontecido de fato. O pior de tudo era saber que, a partir daquele momento, qualquer aproximação entre eles seria vista sob suspeita. Qualquer conversa seria analisada, qualquer olhar seria interpretado como prova de um relacionamento inadequado. Silvia havia conseguido o que queria: criar uma barreira intransponível entre Isadora e Caetano, protegendo sua própria posição na empresa, ao mesmo tempo em que destruía qualquer possibilidade de felicidade entre eles. E o mais cruel era que ela havia usado a honestidade e a vulnerabilidade de Isadora contra ela mesma, transformando o amor em munição para uma guerra corporativa que ela nem sabia que estava sendo travada. O Centro de Convenções da Bahia nunca havia presenciado uma manhã tão movimentada. Executivos de redes hoteleiras de todo o mundo circulavam pelos corredores elegantes do complexo, carregando pastas de couro e falando em diversos idiomas sobre sustentabilidade, ética corporativa e as tendências futuras da hospitalidade mundial. A Conferência Internacional de Gestão Hoteleira Ética e Sustentável havia atraído mais de 500 profissionais renomados, transformando Salvador no epicentro das discussões mais importantes do setor. Isadora ajustou o blazer azul marinho pela terceira vez em 5 minutos, tentando controlar o nervosismo que fazia suas mãos tremerem ligeiramente. Em 1 hora, ela subiria ao palco principal para fazer a apresentação que havia preparado durante semanas de trabalho incansável. O tema era Integridade e Meritocracia na Nova Geração de Liderança Hoteleira. Um assunto que havia se tornado dolorosamente pessoal depois dos acontecimentos das últimas semanas. 3 semanas haviam se passado desde a reunião devastadora com o Conselho Administrativo. 3 semanas de investigação silenciosa, olhares enviesados pelos corredores e uma distância gélida de Caetano que doía mais do que qualquer acusação formal. A investigação havia sido conduzida discretamente, mas em uma empresa do tamanho do Grupo Solaris,
poucos segredos permaneciam verdadeiramente secretos. Isadora havia descoberto que a fonte da denúncia era Silvia Nogueira numa tarde de quinta-feira, quando ouviu por acaso uma conversa no banheiro feminino entre duas funcionárias do departamento de marketing. A Silvia conseguiu o que queria, sussurrou uma delas. A princesinha está sendo investigada e o Caetano não pode mais protegê-la. Era óbvio que alguma coisa estava rolando entre eles, respondeu a outra. Ninguém sobe tão rápido na empresa sem ter algum esquema. Por trás. As palavras haviam perfurado Isadora como facas, não apenas pela injustiça das acusações, mas pela percepção de que sua competência profissional havia sido reduzida a sussurros maliciosos sobre favorecimento sexual. Tudo pelo que havia trabalhado, todos os projetos bem-sucedidos, todas as noites de dedicação extra, estavam sendo desacreditados por especulações sobre um relacionamento que nem sequer existia de fato. Foi naquele momento que Isadora tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua história. Em vez de se defender silenciosamente ou aceitar o papel de vítima, ela escolheu lutar. Escolheu usar sua dor como combustível para provar seu valor de uma forma tão inequívoca que nenhuma suspeita poderia resistir à evidência. A oportunidade surgiu quando Helena Ribeiro mencionou casualmente que o Grupo Solaris havia sido convidado a participar da conferência internacional, mas que ainda não haviam definido um representante. Isadora se ofereceu imediatamente para preparar uma apresentação, sabendo que seria uma chance de mostrar sua expertise diante de uma audiência que não estava contaminada pelos rumores internos. Você tem certeza de que está preparada para algo dessa magnitude? Questionou Helena, com uma mistura de surpresa e ceticismo. Tenho, respondeu Isadora, com uma determinação que surpreendeu a ambas. E posso provar. Ela havia trabalhado incansavelmente na apresentação, pesquisando tendências globais, analisando dados de mercado e desenvolvendo propostas inovadoras que posicionariam o Grupo Solaris na vanguarda da hospitalidade sustentável. Mais importante ainda, havia encontrado uma forma de abordar as questões de ética e integridade corporativa de uma maneira que ressaltava sua própria experiência e valores. Agora, parada nos bastidores do auditório principal, Isadora podia ouvir o murmúrio de centenas de vozes do outro lado da cortina. Seu coração batia acelerado, mas não era apenas nervosismo. Era a adrenalina de quem sabia que estava prestes a lutar pela própria vida profissional. Senhora Lemos, chamou um jovem assistente de evento. É sua vez. Isadora respirou fundo, levantou o queixo e caminhou em direção ao palco, com a elegância natural de uma mulher que havia decidido tomar o controle de seu próprio destino. A luz dos refletores era intensa, mas ela conseguia distinguir os rostos atentos da audiência. Executivos de redes internacionais, professores universitários, consultores especializados e jornalistas especializados em turismo. Era um público exigente, acostumado a apresentações de alto nível, e ela teria apenas 20 minutos para causar uma impressão duradoura. Bom dia, começou ela, com a voz clara e firme. Meu nome é Isadora Lemos e gostaria de começar com uma pergunta. Quantos de vocês já tiveram sua competência questionada não pelos resultados que produziram, mas pelas pessoas que conhecem? O silêncio no auditório foi instantâneo. Era uma abertura ousada, que tocava em questões sensíveis que muitos profissionais haviam enfrentado, especialmente mulheres em posições de liderança. Vivemos numa era onde a transparência e a ética são mais importantes do que nunca, continuou ela, ganhando confiança. Mas também vivemos numa era onde sussurros podem destruir reputações, onde a proximidade pode ser confundida com favorecimento, onde o sucesso de alguns é automaticamente suspeito. Isadora começou a caminhar pelo palco, estabelecendo conexão visual com diferentes seções da audiência. Na indústria hoteleira, nossa reputação é nosso maior ativo. Um hotel pode ter a localização mais privilegiada, a decoração mais luxuosa, a comida mais refinada, mas se não tiver credibilidade, se não inspirar confiança, fracassará inevitavelmente. Ela passou os próximos 15 minutos
apresentando dados concretos sobre a importância da ética corporativa no setor hoteleiro, casos de sucesso de empresas que haviam investido em transparência e meritocracia, e propostas inovadoras para criar ambientes de trabalho onde o talento fosse reconhecido independentemente de conexões pessoais. Mas foi nos últimos 5 minutos que Isadora fez sua jogada mais ousada. Em vez de encerrar com os dados e propostas, ela decidiu compartilhar sua própria experiência. Sou uma mulher de 26 anos, numa indústria ainda dominada por homens mais velhos, disse ela, com uma honestidade que fez o auditório ficar em silêncio absoluto. Comecei como estagiária, me formei com honras, trabalhei noites e finais de semana para provar meu valor. Quando fui promovida, alguns disseram que foi por mérito. Outros sussurraram que foi por outros motivos. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. A diferença entre ser uma líder e ser uma suspeita não está nos resultados que você produz. Está na coragem de enfrentar as suspeitas de cabeça erguida e na determinação de provar seu valor repetidas vezes, até que a evidência se torne incontestável. O auditório explodiu em aplausos. Não eram palmas educadas de uma apresentação profissional bem executada, mas uma ovação genuína de pessoas que reconheciam autenticidade e coragem quando haviam. Isadora deixou o palco com as pernas ainda tremendo, mas com a sensação de que havia acabado de dar o passo mais importante de sua carreira. Nos bastidores, ela foi abordada por dezenas de pessoas querendo trocar cartões, fazer conexões, discutir oportunidades de colaboração. Entre elas estava Helena Vasquez, CEO da Oceana Hotels, uma rede espanhola especializada em resorts sustentáveis de luxo. Helena era uma mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos elegantemente arrumados e olhos inteligentes que pareciam ver através das aparências. Senhorita Lemos, disse ela em um português com sotaque encantador, sua apresentação foi extraordinária. Gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade que pode interessá-la. Durante o almoço no restaurante do centro de convenções, Helena fez uma proposta que deixou Isadora sem fôlego. A Oceana Hotels estava expandindo suas operações para a América Latina e procurava uma diretora de desenvolvimento sustentável para a região. Era uma posição que envolveria viajar pelo continente, desenvolver novos projetos e implementar práticas inovadoras de hospitalidade ecológica. O salário seria 3 vezes o que você ganha atualmente, explicou Helena, e você teria autonomia total para formar sua própria equipe e definir estratégias. Seria baseada em São Paulo, mas com liberdade para trabalhar remotamente quando necessário. É uma oferta incrível, respondeu Isadora, ainda processando a magnitude da oportunidade. Mas preciso de tempo para pensar. Claro, mas não demore muito. Uma mulher com seu talento e presença de palco não ficará disponível por muito tempo. Quando Isadora voltou ao Grupo Solaris na tarde seguinte, encontrou o escritório em ebulição. Sua apresentação havia sido transmitida ao vivo online, e as redes sociais estavam repletas de comentários positivos sobre a jovem executiva brasileira, que havia impressionado a comunidade internacional de hotelaria. O jornal Correio da Bahia havia publicado uma matéria elogiosa sobre a representação baiana na conferência, e revista especializada em turismo estava solicitando uma entrevista exclusiva. Mais importante ainda, 3 grandes redes hoteleiras internacionais haviam ligado diretamente para o Grupo Solaris, perguntando sobre parcerias e mencionando especificamente o interesse em trabalhar com aquela jovem executiva impressionante. Helena Ribeiro a recebeu em sua sala com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Isadora, parabéns pela apresentação, foi extraordinária. Obrigada. E quanto à investigação, Helena pausou, parecendo ligeiramente constrangida. Foi concluída. Não encontramos nenhuma evidência de irregularidade. Sua promoção foi baseada inteiramente em mérito, e sua reputação profissional está limpa. Isadora assentiu, sentindo uma mistura de alívio e amargura. A investigação havia terminado, mas as suspeitas haviam feito seu dano.
Mais importante, haviam criado uma barreira entre ela e Caetano que talvez nunca pudesse ser completamente removida. Há mais uma coisa, continuou Helena. O Conselho gostaria de oferecê-la uma nova posição. Diretora de Desenvolvimento Internacional. Seria uma promoção significativa, com responsabilidades expandidas e um aumento substancial. Era uma oferta generosa, claramente destinada a compensar o constrangimento da investigação. Mas Isadora não respondeu imediatamente. Em vez disso, pediu alguns dias para considerar. Naquela noite, sentada na varanda de seu apartamento com uma taça de vinho, Isadora ligou para Henrique. Desde a conversa em que havia confessado seus sentimentos por Caetano, os dois haviam mantido uma distância educada, mas dolorosa. Era a primeira vez em semanas que ela se sentia pronta para conversar verdadeiramente com o irmão. Isa, atendeu ele, e havia surpresa e prazer genuínos em sua voz. Vi a matéria no jornal sobre sua apresentação. Fiquei muito orgulhoso. Obrigada, disse ela, sentindo os olhos se encherem de lágrimas pela falta que sentia da proximidade com ele. Quero pedir desculpas, disse Henrique, surpreendendo-a. Pelo jeito que reagi quando você me contou sobre seus sentimentos. Não foi justo. Você estava preocupado comigo. É compreensível. Sim, mas também estava sendo egoísta, admitiu ele. Estava pensando mais na minha amizade com Caetano e na minha própria zona de conforto do que na sua felicidade. Isadora fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio. Eu senti muito sua falta, mano. Eu também senti a sua, e quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre você e Caetano, vou apoiá-la. Você é uma mulher incrível, Isa. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Depois de desligar o telefone, Isadora passou horas pensando sobre as duas ofertas que havia recebido, a posição internacional com Helena ou a promoção no Grupo Solaris. Uma representava a fuga para um futuro brilhante longe de todas as complicações atuais. A outra representava ficar e lutar pelo que queria. A decisão, no entanto, seria tomada de uma forma que ela não poderia prever. Foi numa sexta-feira de manhã que a crise explodiu. Isadora estava em sua sala revisando relatórios quando seu telefone tocou com uma ligação urgente de Marcos Oliveira, gerente do Solaris Resort Guarajuba, uma das unidades mais importantes do grupo. Isadora, preciso de você aqui agora, disse ele, com a voz tensa de pânico. Temos uma emergência. O sistema de ar-condicionado central pifou completamente. Há um vazamento no sistema hidráulico principal e acabamos de descobrir que os dados do sistema de reservas foram comprometidos. Temos 300 hóspedes no hotel e uma auditoria de certificação internacional marcada para segunda-feira. Isadora sentiu o sangue gelar. Uma falha tripla dessa magnitude no fim de semana poderia destruir a reputação do resort e comprometer a certificação internacional que o grupo vinha perseguindo há 2 anos. Você já falou com Caetano? Tentei, mas ele está numa reunião fechada com investidores internacionais. A secretária disse que não pode ser interrompido até às 5 da tarde. Estou indo para aí agora, disse Isadora já pegando a bolsa. Mobilize todas as equipes de manutenção disponíveis e contate as empresas de emergência. O trajeto de Salvador para Guarajuba, normalmente uma viagem prazerosa de 1 hora pela costa, pareceu interminável. Isadora passava ligações urgentes no carro, acionando fornecedores de emergência, empresas especializadas em ar-condicionado industrial e experts em segurança de sistemas. Quando chegou ao resort, o cenário era ainda pior do que havia imaginado. Hóspedes reclamavam do calor nos quartos, havia poças d'água nos corredores devido ao vazamento hidráulico, e o pessoal da recepção estava lidando manualmente com as reservas depois que o sistema informatizado havia sido comprometido. Isadora assumiu o comando da operação com uma competência e liderança que surpreenderam até ela mesma. Dividiu a equipe em grupos especializados, priorizou as emergências por gravidade e impacto nos hóspedes e começou a coordenar uma operação de recuperação que envolveria trabalho contínuo durante todo o fim de semana. Era quase 7 da noite quando Caetano finalmente apareceu no resort.
Isadora estava na central de ar-condicionado do subsolo, com o uniforme do hotel que havia pegado emprestado depois que suas roupas ficaram encharcadas, os cabelos presos num rabo de cavalo desalinhado, conversando intensamente com 2 técnicos especializados. "Como você conseguiu chegar tão rápido?" perguntou um dos técnicos. "Normalmente demoramos pelo menos 2 dias para conseguir as peças de reposição para um sistema desse porte." "Conhecimento e relacionamentos", respondeu Isadora, verificando uma planilha em seu tablet. "Trabalho há anos na área e sei exatamente quem chamar em cada situação." Foi assim que Caetano a encontrou. Suja, exausta, mas totalmente no controle da situação, coordenando uma operação complexa com a eficiência de uma general experiente. "Isadora", chamou ele, e havia algo em sua voz que ela não conseguiu identificar. Ela se virou e o viu parado na entrada da casa de máquinas, ainda vestindo o terno impecável da reunião com os investidores, mas com uma expressão de admiração e surpresa, que a fez esquecer momentaneamente de toda a distância que havia entre eles nas últimas semanas. "Caetano", disse ela, limpando as mãos num pano. "Cheguei assim que soube do problema. Marcos me contou. Disse que você assumiu o comando de toda a operação." Alguém tinha que assumir. Era uma situação crítica. Caetano olhava ao redor da central de máquinas, vendo a organização sistemática que ela havia implementado, as listas de verificação que havia criado, a coordenação eficiente entre as diferentes equipes de reparo. "Qual é o prognóstico?" perguntou ele. "Se trabalharmos sem parar durante as próximas 48 horas, conseguimos resolver tudo antes da auditoria de segunda-feira. Mas vai exigir coordenação total e presença constante." "Então, vamos trabalhar", disse ele simplesmente. O que se seguiu foram as 72 horas mais intensas da carreira de Isadora. Ela e Caetano trabalharam lado a lado, numa parceria que transcendeu todas as tensões pessoais e complicações românticas. Eles eram profissionais puros, focados unicamente em salvar o resort e proteger a reputação do grupo. Isadora descobriu um lado de Caetano que nunca havia visto. O líder prático que não hesitava em sujar as mãos, o solucionador de problemas que pensava rapidamente sob pressão, o homem que inspirava lealdade absoluta em sua equipe. Caetano, por sua vez, testemunhou a competência natural de Isadora, sua capacidade de motivar pessoas em situações de crise, sua resistência física e emocional que rivalizava com a de executivos muito mais experientes. Durante toda a operação, eles mal falaram sobre assuntos pessoais, mas havia uma sincronia no trabalho conjunto que era quase telepática. Ela antecipava as necessidades dele antes que ele verbalizasse. Ele tomava decisões que complementavam perfeitamente as estratégias dela. Era como uma dança complexa, executada por parceiros que haviam ensaiado juntos por anos. No domingo, à noite, quando finalmente conseguiram resolver o último problema e confirmar que todos os sistemas estavam funcionando perfeitamente, ambos estavam exaustos, mas exultantes. O resort não apenas havia sido salvo, como a eficiência da operação de recuperação havia impressionado até mesmo os técnicos especializados. "Nunca vi uma recuperação tão bem coordenada", comentou o chefe da equipe de ar-condicionado. "Vocês dois trabalham como uma equipe que tem décadas de experiência juntos." Isadora e Caetano trocaram um olhar significativo. Havia verdade naquelas palavras que ia muito além da situação profissional. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala de comando do resort, às 2 da madrugada de segunda-feira, o silêncio entre eles estava carregado de tudo o que haviam vivido juntos nas últimas semanas. A proximidade em Aracaju, o afastamento forçado pela investigação e agora aquela demonstração inquestionável de que eram melhores juntos do que separados. "Isadora", disse Caetano finalmente, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela não ouvia desde aquele entardecer no canteiro de obras. "Precisamos conversar." Ela o olhou, vendo não apenas o executivo competente ou o amigo da família, mas o homem que havia trabalhado 72 horas seguidas ao lado dela, que havia confiado nela completamente numa situação de crise,
que havia testemunhado sua competência de uma forma que nenhuma apresentação ou relatório poderia demonstrar. Sim, concordou ela. Precisamos. Era chegada a hora de finalmente terminar a conversa que havia sido interrompida em Aracaju, de decidir se iriam continuar fingindo que não sentiam o que sentiam ou se teriam a coragem de enfrentar juntos todas as complicações que um relacionamento entre eles inevitavelmente traria. O resort estava silencioso ao redor deles, os hóspedes dormindo peacefully em seus quartos climatizados, os sistemas funcionando perfeitamente depois da operação de recuperação épica que haviam coordenado juntos. E no centro de tudo, 2 corações finalmente prontos para uma conversa que determinaria o rumo de suas vidas. A auditoria de segunda-feira seria um sucesso estrondoso, rendendo ao Solaris Resort Guarajuba a certificação internacional com distinção. Mas o que aconteceria na próxima hora entre Isadora e Caetano seria ainda mais determinante para o futuro de ambos. Alguns relacionamentos nascem em momentos de romance e tranquilidade. Outros são forjados na pressão, no trabalho conjunto, na descoberta mútua de que 2 pessoas podem enfrentar qualquer tempestade quando estão verdadeiramente unidas. Isadora e Caetano estavam prestes a descobrir em qual categoria se encaixavam. O silêncio na sala de comando do resort era quase palpável, quebrado apenas pelo zumbido suave dos equipamentos que voltavam ao funcionamento normal depois de 3 dias de trabalho intenso. Isadora estava sentada numa cadeira giratória, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros, ainda vestindo o uniforme emprestado que havia usado durante toda a operação de recuperação. Caetano estava de pé próximo à janela que dava vista para a praia, as mãos nos bolsos da calça, o terno amarrotado depois de 72 horas de trabalho sem descanso. A luz suave do amanhecer começava a filtrar através das cortinas, tingindo tudo ao redor com tons dourados que criavam uma atmosfera quase mística. Era segunda-feira, 5 horas da manhã, e em poucas horas começaria a auditoria que determinaria o futuro do resort. Mas naquele momento, a única coisa que importava para ambos era a conversa que estava prestes a acontecer. Você salvou o resort, disse Caetano finalmente, sem se virar para olhá-la. Salvou a reputação do grupo, salvou empregos, salvou uma operação de 2 anos de trabalho. Nós salvamos, corrigiu Isadora. Você esteve comigo em cada decisão, em cada momento crítico. Caetano virou-se então, e ela pôde ver nos olhos dele uma mistura de admiração, exaustão e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Isadora, começou ele, e havia uma rendição em sua voz que ela nunca havia escutado antes. Estes últimos 3 dias me mostraram algo que eu vinha tentando negar há anos. O quê? Que somos extraordinários juntos, não apenas como profissionais, mas como parceiros, como pessoas que se completam de uma forma que eu nunca experimentei com ninguém. Ele aproximou-se da mesa onde ela estava sentada, mas manteve uma distância segura, como se ainda estivesse lutando contra impulsos que o aterrorizavam. Quando vi você, naquela central de ar, condicionado na sexta-feira, coordenando uma operação complexa, com uma competência que rivalizaria com executivos de décadas de experiência, senti um orgulho que foi além do profissional. Senti como se estivesse vendo a mulher que sempre soube que você se tornaria. Isadora sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Caetano, deixe-me terminar, por favor. Ele passou a mão pelos cabelos, destruindo completamente o penteado que sempre mantinha impecável. Passei as últimas semanas me convencendo de que estava protegendo você, protegendo nossa família, protegendo minha amizade com Henrique, mas a verdade é que estava protegendo a mim mesmo. Do quê? Do medo de me entregar completamente a alguém e descobrir que não sou suficiente. Do medo de amar verdadeiramente e não conseguir sustentar esse amor. Do medo de ser vulnerável com uma pessoa que realmente importa. Caetano começou a caminhar pela sala, como se o movimento o ajudasse a encontrar as palavras que havia guardado por tanto tempo. Meu casamento terminou
porque eu era incapaz de baixar a guarda, de ser verdadeiramente íntimo. Helena me disse que era como amar uma estátua, e ela estava certa. Depois disso, me convenci de que era melhor manter relacionamentos superficiais, onde ninguém esperasse demais. De mim. Mas comigo é diferente, disse Isadora suavemente. Com você é terrificante, admitiu ele, parando de caminhar e olhando diretamente para ela. Porque com você eu quero ser vulnerável. Com você eu quero baixar todas as defesas. Com você eu quero ser o homem que meu avô me criou para ser, não o executivo frio que me tornei. Isadora levantou-se da cadeira e deu um passo em direção a ele. E qual é o problema com isso? O problema é que você merece alguém que saiba amar sem medo, alguém que não carregue décadas de cicatrizes emocionais, alguém que não seja você, completou ela dando outro passo. É isso que está tentando me dizer? Caetano fechou os olhos como se as palavras dela fossem uma dor física. Isadora, eu tenho 42 anos. Você tem 26. Você está no auge da vida, com um mundo de possibilidades à frente. Eu já cometi meus erros, já perdi oportunidades, já desperdicei relacionamentos por causa dos meus medos. E eu já disse que não me importo com isso, retrucou ela, agora a poucos centímetros de distância dele. Não me importo com sua idade, com suas cicatrizes, com seus medos. Me importo com quem você é quando está sendo verdadeiro, como foi comigo nos últimos 3 dias. Nos últimos 3 dias, foi fácil, disse ele, abrindo os olhos para encará-la. Estávamos focados numa crise, num objetivo comum. Mas, e quando a realidade voltar? E quando tivermos que enfrentar sua família, minha empresa, as convenções sociais? Enfrentaremos juntos, disse ela firmemente. Como enfrentamos esta crise? Como parceiros que se completam. Caetano a olhava como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Você tem noção do que está pedindo? Do que está arriscando? Estou arriscando meu coração com um homem que admiro profundamente, que respeito completamente, que amo há anos, disse ela, colocando a mão no peito dele, sentindo o coração disparado. Estou arriscando minha zona de conforto por uma chance de ser verdadeiramente feliz. E você sabe o que mais? O quê? Estou cansada de ser protegida. Estou cansada de ter decisões tomadas por mim, como se eu fosse uma criança incapaz de avaliar riscos. Sou uma mulher adulta, Caetano. Uma mulher que sabe o que quer. E o que você quer? Perguntou ele com a voz rouca. Quero você, disse ela sem hesitar. Quero descobrir como é. Amar sem medo. Quero construir alguma coisa real com o homem que me deixa café na mesa quando estou duvidando de mim mesma. Quero ser parceira do homem que trabalha 72 horas seguidas para salvar algo que ama. Caetano estudou o rosto dela por um longo momento. E Isadora podia ver a batalha final sendo travada em seus olhos. Décadas de autopreservação lutando contra um sentimento que havia se tornado maior que todos os medos. Isadora, disse ele finalmente, e havia uma decisão em sua voz que fez o coração dela parar. Se ficarmos juntos, não será fácil. Haverá julgamentos, especulações, complicações que nem podemos prever. Eu sei. Henrique pode nunca nos perdoar completamente. A empresa terá que lidar com a situação de uma forma que proteja ambos. Haverá pessoas que sempre questionarão se seus sucessos são legítimos. Eu sei, repetiu ela. E eu posso não ser o homem que você imagina. Posso te decepcionar. Posso não conseguir ser tão aberto quanto você merece. Caetano, disse ela, colocando a outra mão no rosto dele. Você está me ouvindo? Eu sei de todos os riscos, aceito todas as complicações. E mesmo sabendo de tudo isso, ainda quero tentar. Porque pela primeira vez na vida, sinto que encontrei alguém que vale qualquer batalha. As defesas de Caetano finalmente se desfizeram completamente. Com um gemido que soava como anos de represa se rompendo, ele a puxou para si, envolvendo-a em seus braços com uma intensidade que falava de desejo acumulado, medo vencido e amor finalmente admitido. Deus me perdoe, murmurou ele contra seus cabelos, mas eu não consigo mais lutar contra isso. Eu te amo, Isadora. Amo você de uma forma que me assusta, que me transforma, que me faz querer ser um homem melhor.
Isadora derreteu-se contra o peito dele, sentindo finalmente o alívio de ouvir as palavras que havia sonhado durante anos. Eu também te amo, sussurrou. Te amo desde aquela tarde, quando tinha 17 anos, e você acreditou em mim. Eles permaneceram abraçados por vários minutos, sentindo o peso dos anos de tensão finalmente se dissipando. Quando finalmente se separaram, Caetano inclinou a cabeça e tocou os lábios dela com os seus num beijo suave, quase reverente, como se ela fosse algo precioso demais para ser tratado com pressa. Era um beijo diferente de todos que Isadora já havia imaginado. Não era apenas físico, mas uma comunhão completa entre duas pessoas que finalmente haviam decidido se entregar completamente uma à outra. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos marejados. E agora? Perguntou ela. Agora, disse ele, enfrentamos tudo o que tiver que ser enfrentado. Juntos. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional que testou a decisão que haviam tomado naquela madrugada no resort. Eles decidiram começar devagar, explorando o relacionamento longe dos olhares curiosos do escritório, encontrando-se discretamente para jantares, conversas longas e caminhadas pela orla de Salvador. Caetano revelou-se um homem completamente diferente quando estava sendo verdadeiro. Era engraçado, carinhoso, surpreendentemente romântico. Levava flores para o apartamento dela sem motivo especial. Lembrava-se de detalhes pequenos sobre suas preferências e demonstrava uma atenção genuína por seus sonhos e ambições que ia muito além do interesse profissional. Isadora, por sua vez, descobriu que amar Caetano era ainda melhor do que havia imaginado. Ele a desafiava intelectualmente, apoiava suas ambições profissionais e a fazia sentir-se completamente compreendida de uma forma que nunca havia experimentado. Mas eles também enfrentaram os desafios previstos. As fofocas no escritório se intensificaram quando alguns funcionários notaram que Caetano parecia mais alegre, mais relaxado. Silvia Nogueira, frustrada pelo fracasso de sua denúncia anterior, começou a espalhar novos rumores sobre uma suposta reconciliação entre eles. A situação chegou ao ponto crítico quando Helena Ribeiro chamou Isadora para uma conversa particular. Isadora, disse ela, sei que a investigação foi arquivada, mas continuam chegando. Comentários. Pessoas notando que você e Caetano parecem mais próximos novamente. E qual é o problema com isso? Perguntou Isadora, decidindo que havia chegado a hora de parar de se esconder. Helena pareceu surpresa com a franqueza da resposta. Bem, se há algo acontecendo entre vocês... Se houver, interrompeu Isadora, seria um relacionamento entre dois adultos consensuais, baseado em sentimentos genuínos e respeito mútuo. Não vejo como isso seria um problema para a empresa. Foi a primeira vez que Isadora assumiu publicamente que havia a possibilidade de um relacionamento, e ela sentiu uma liberdade estranha em finalmente parar de negar. Naquela mesma semana, Caetano tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Convocou uma reunião com o Conselho Administrativo para discutir políticas de relacionamentos internos na empresa. Estamos na era da transparência, disse ele aos diretores reunidos. Se dois funcionários desenvolverem sentimentos genuínos um pelo outro, a empresa deveria punir o amor ou encontrar formas de lidar com a situação de maneira ética? Roberto Lins, sempre prático, levantou a questão óbvia. Estamos falando hipoteticamente ou há uma situação específica que devemos conhecer? Caetano olhou ao redor da mesa, vendo os rostos atentos dos 5 diretores que haviam construído o Grupo Solaris junto com ele ao longo de 2 décadas. Estamos falando de uma situação real, disse ele finalmente, e estamos falando de mim. O silêncio na sala foi absoluto. Patrícia Moura foi a primeira a falar. Caetano, isso é inesperado. É inesperado, concordou ele, mas também é real. E prefiro lidar com isso de forma transparente a permitir que especulações e fofocas contaminem o ambiente de trabalho. Durante a hora seguinte, eles elaboraram um protocolo que protegeria tanto a empresa quanto os funcionários envolvidos em relacionamentos internos. Isadora seria transferida para reportar diretamente ao Conselho em questões de avaliação e promoção.
removendo qualquer conflito de interesse. Haveria total transparência sobre a situação, eliminando as suspeitas que alimentavam as fofocas. Mais importante, ficou estabelecido que competência e resultados continuariam sendo os únicos critérios para a avaliação profissional. A conversa com Henrique foi mais delicada. Caetano procurou o melhor amigo numa tarde de quinta-feira, pedindo para conversar em particular no apartamento que Henrique dividia com Marina. Henrique, disse ele sentado na mesma varanda onde Isadora havia confessado seus sentimentos semanas antes. Preciso te contar algo que pode mudar nossa amizade para sempre. Henrique o olhava com uma expressão de quem já sabia o que estava vindo, mas ainda assim não estava preparado para ouvir. É sobre a Isadora, continuou Caetano. Estamos juntos. Não é um caso. Não é algo casual. É um relacionamento sério, baseado em sentimentos que vem crescendo há anos. Henrique ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a baía através da janela da varanda. Quando finalmente falou, sua voz estava cuidadosamente controlada. Há quanto tempo? Os sentimentos? Anos. O relacionamento em si? Algumas semanas. Por que não me contaram antes? Caetano respirou fundo. Porque sabíamos como você se sentiria. Porque sabíamos que seria difícil para você aceitar. Porque tínhamos medo de perder você. E acham que não vão perder? A pergunta atingiu Caetano como um soco. Espero que não. Henrique levantou-se e caminhou até a borda da varanda, exatamente como havia feito quando Isadora lhe contara sobre seus sentimentos. Caetano, disse ele finalmente, você é como um irmão para mim há mais de 20 anos. Isadora é minha irmã de sangue. Se vocês dois se machucarem mutuamente, eu vou ficar dividido entre as duas pessoas mais importantes da minha vida. Nós sabemos, mas, continuou Henrique virando-se para encarar o amigo, também sei que vocês são duas pessoas íntegras, inteligentes, que se conhecem há anos. Se chegaram a esse ponto, é porque realmente acreditam que pode dar certo. Caetano sentiu uma onda de alívio. Acreditamos. Então vou apoiá-los, disse Henrique, estendendo a mão para o amigo. Não vai ser fácil para mim, mas vou apoiá-los. Só peço uma coisa. Se chegarem à conclusão de que não vai dar certo, terminem de forma civilizada. Não destruam nossa família por causa de um relacionamento que não funcionou. O aperto de mão entre os dois homens selou um novo capítulo em sua amizade. Um capítulo mais complexo, mas talvez mais honesto que todos os anteriores. Foi 3 meses depois da primeira conversa no resort que Caetano e Isadora decidiram assumir o relacionamento publicamente. A ocasião escolhida foi o baile de gala anual do Grupo Solaris, um evento beneficente que reunia a elite empresarial de Salvador e investidores de todo o país. Isadora havia escolhido um vestido azul marinho que realçava seus olhos e sua elegância natural. Caetano estava impecável num smoking preto, mas era a expressão em seu rosto que realmente chamava a atenção. Uma serenidade e felicidade que aqueles que o conheciam há anos nunca haviam visto. Eles chegaram separadamente ao hotel, mantendo as aparências por algumas horas, circulando entre os convidados, participando das conversas de negócios e dos brindes beneficentes. Mas conforme a noite avançava, era impossível ignorar a maneira como seus olhos se procuravam através do salão. Como sorrisos discretos eram trocados por cima das conversas, como havia uma energia entre eles que transcendia qualquer fingimento. Foi durante a valsa tradicional que Caetano atravessou o salão em direção a Isadora, que estava conversando com Helena Vasquez, que havia voado especialmente da Espanha para o evento. Senhorita Lemos, disse Helena com um sorriso conhecedor, creio que alguém quer convidá-la para dançar. Isadora virou-se e encontrou Caetano ao seu lado, estendendo a mão com uma elegância natural que fez todas as conversas ao redor pausarem ligeiramente. Me concede esta dança? Perguntou ele, e havia uma formalidade teatral em sua voz que escondia mal a emoção genuína. Será um prazer, respondeu ela, aceitando a mão estendida. Quando entraram na pista de dança, foi como se o resto do mundo desaparecesse.
A orquestra tocava uma valsa clássica, e eles dançavam com uma sincronia perfeita, que falava de anos de conhecimento mútuo, de uma intimidade que ia muito além da atração física. Todos estão olhando, murmurou Isadora. Eu sei, respondeu Caetano, girando-a elegantemente, e não me importo mais. Tem certeza? Ele parou de dançar por um momento e olhou diretamente nos olhos dela. Tenho certeza de que estou cansado de esconder o que sinto pela mulher mais extraordinária que conheço. Antes que ela pudesse responder, ele inclinou a cabeça e a beijou, ali no meio da pista de dança, diante de 300 convidados executivos, investidores e jornalistas. O salão ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, antes de explodir em um murmúrio de surpresa e especulação. Mas Isadora e Caetano permaneceram perdidos em seu próprio mundo, finalmente livres para demonstrar publicamente o amor que haviam escondido por tanto tempo. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos dela e uma expressão de determinação absoluta nos dele. Não há mais volta, disse ele. Não quero que haja, respondeu ela. Nos meses que se seguiram, eles enfrentaram exatamente os desafios que haviam previsto. Houve artigos em jornais especializados especulando sobre a dinâmica da empresa, comentários maliciosos em redes sociais, questionamentos sutis de clientes e parceiros de negócios. Mas também houve apoio inesperado. Marina, esposa de Henrique, tornou-se uma defensora entusiástica do relacionamento. Lucia, mãe de Isadora, abraçou Caetano como o filho que sempre havia considerado, agora oficialmente parte da família. Funcionários leais da empresa demonstraram respeito pela coragem de ambos em serem autênticos. Mais importante, eles descobriram que enfrentar adversidades juntos os fortalecia como casal. Cada desafio superado, cada crítica enfrentada com dignidade, cada vitória celebrada em conjunto os aproximava mais. Foi numa tarde de domingo, 6 meses depois do baile de gala, que Caetano fez o gesto que simbolizaria para sempre o relacionamento deles. Estavam caminhando pela praia de Itapuã, de mãos dadas, aproveitando o pôr do sol que pintava o céu com tons de laranja e rosa. Isadora, disse ele, parando de caminhar e virando-se para encará-la. Tenho algo para você. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a entregou a ela. Dentro, havia um pingente de ouro em formato de bússola, delicadamente trabalhado, com pequenos diamantes marcando os pontos cardeais. É lindo, sussurrou ela, tocando o pingente com reverência. Leia a inscrição, disse ele. No verso da bússola, gravado em letras pequenas, mas perfeitamente legíveis, estava escrito: para que você nunca esqueça que foi você quem escolheu o caminho. Isadora olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Caetano. Durante anos, disse ele, deixei que o medo escolhesse meus caminhos. Deixei que as convenções, as expectativas, a proteção excessiva determinassem minha vida. Mas você me ensinou que às vezes é preciso ter coragem para escolher o que queremos de verdade, mesmo quando o caminho é incerto. Ele pegou o colar das mãos dela e o colocou delicadamente ao redor de seu pescoço. Você escolheu lutar por nós quando seria mais fácil desistir. Escolheu enfrentar todas as complicações, porque acreditava que valia a pena. Escolheu me amar, apesar de todos os meus medos e defeitos. E você escolheu confiar, disse ela, tocando o pingente. Escolheu ser vulnerável, escolheu abaixar a guarda. Escolhi você, corrigiu ele, e foi a melhor decisão da minha vida. Eles se beijaram ali na praia, com o sol se pondo no horizonte e as ondas tocando seus pés descalços na areia. Era um momento perfeito, não porque era sem problemas, mas porque era real, porque era escolhido. 2 anos depois, no mesmo resort onde haviam trabalhado 72 horas seguidas para salvar uma operação em crise, Caetano pediu Isadora em casamento. Ela disse sim sem hesitar, sabendo que havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro verdadeiro para todos os desafios que a vida pudesse trazer. O casamento foi íntimo, realizado na praia de Guarajuba com apenas família e amigos próximos.
Henrique foi padrinho de Caetano e Marina foi madrinha de Isadora. Lucia chorou de emoção ao ver a filha casando-se com um homem que considerava um filho do coração. Na festa, enquanto dançavam a valsa, de abertura, Isadora tocou a bússola que agora pendia de uma corrente mais elaborada. Um presente de casamento de Caetano. "Sabe o que descobri?", disse ela. "O quê?" "Que o amor não é sobre ser aceita apesar de quem você é. É sobre ser vista, compreendida e escolhida exatamente por quem você é." Caetano a girou uma última vez e a puxou para perto. "E sabe o que eu descobri?" "O quê?" "Que às vezes as melhores escolhas são as mais assustadoras. Que o amor verdadeiro não é sobre não ter medo. É sobre ter medo e escolher amar mesmo." Assim, enquanto dançavam sob as estrelas, com o som das ondas como trilha sonora natural e os rostos sorridentes dos amigos e família os cercando, Isadora e Caetano sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia sido testado pelas adversidades e havia emergido mais forte. Não havia garantias sobre o futuro. Haveria outros desafios, outras crises para enfrentar, outras escolhas difíceis para fazer. Mas eles haviam aprendido que quando duas pessoas se completam verdadeiramente, quando são melhores juntas do que separadas, não há obstáculo que não possa ser superado. A bússola pendurada no pescoço de Isadora brilhava sob a luz das estrelas, lembrando a ambos que o amor não é um destino que se alcança, mas uma direção que se escolhe seguir, dia após dia, com coragem, determinação e a certeza de que alguns caminhos valem qualquer dificuldade quando percorridos ao lado da pessoa certa. E assim, dois corações que haviam aprendido a navegar juntos pelas tempestades da vida continuaram sua jornada, não porque o caminho era fácil, mas porque haviam escolhido percorrê-lo unidos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescer ainda mais próximos, ainda mais conectados, ainda mais certos de que o amor verdadeiro é sempre uma escolha corajosa que vale a pena fazer. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isadora e Caetano tenha tocado profundamente o seu coração. Se vocês se emocionaram com essa jornada de amor, coragem e superação, deixem seu like, inscrevam-se no canal e contem nos comentários qual momento mais os marcou. Foi a primeira confissão no canteiro de obras em Aracaju? A crise no resort que os uniu definitivamente? O momento em que assumiram o relacionamento no baile de gala? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, mostrando que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho quando duas pessoas têm coragem de lutar por ele. Te esperamos no próximo episódio, onde uma nova história de paixão e superação está esperando para emocionar você.